Lula dispara em todas as pesquisas e a aprovação do governo Bolsonaro desaba. A CPI fecha o cerco e mostra o possível envolvimento de militares na corrupção das vacinas. As Forças Armadas reagem com uma nota oficial cheia de ameaças. O quadro eleitoral é confortável para quem defende a democracia, mas a situação política é cada vez mais tensa. Vamos viver turbulências até 2022. Eu sou Rodrigo Viana e o Tempero da Notícia esta semana é dedicado à análise desse quadro e dos possíveis desdobramentos políticos. Bom, vocês se lembram em 2018, na campanha eleitoral, quando as pessoas falavam, mas vamos votar no Bolsonaro, um sujeito que defende tortura, ditadura, e aí apareciam uns analistas assim na imprensa tradicional com o seguinte argumento: não, tem lá os técnicos, tem lá os generais são profissionais, os militares brasileiros vão colocar freios no Bolsonaro, ele não vai poder fazer tudo o que ele quer. Bom, essa semana que passou, nós vimos que os generais não colocam freios, os generais são parte, são talvez a base principal de sustentação de um governo cada vez mais autoritário, militarizado e que coloca em risco a nossa democracia. Isso tudo apareceu na CPI da pandemia, as investigações avançaram e mostram participação de vários militares suspeitos de corrupção na compra de vacinas. Tenente-coronel para cá, coronel para lá, PM, cabo da polícia, até general. E aí as Forças Armadas resolveram reagir, fazendo uma ameaça aberta, muito grave, uma ameaça ao presidente da CPI. Eles acham que são o quê, os militares? Eles têm mandato de quem para ameaçar assim? Querem voltar a uma ditadura no Brasil? Bom, tudo isso aconteceu durante o depoimento de Roberto Dias, ex-funcionário do Ministério da Saúde, que foi acusado de cobrar propina para comprar vacinas da AstraZeneca. É uma história muito confusa, muito cheia de meandros, daqui a pouco a gente vai até detalhar um pouquinho. Ele foi acusado pelo cabo da PM, tal do Dominguete, que disse que encontrou com o Roberto Dias num shopping center e que o Roberto Dias fez a proposta de propina. O Roberto Dias na CPI, e esse Roberto Dias é assim, ó, é assim com o Ricardo Barros, chefe do Centrão, líder do governo Bolsonaro. Roberto Dias disse que encontrou por acaso com o sujeito no shopping center. Não colou, né? Ninguém acreditou no depoimento dele. E aí foram tantas mentiras acumuladas e apareceram áudios mostrando que, na verdade, ele já tinha combinado aquele encontro, indicando essa possibilidade, e o presidente da CPI resolveu decretar a prisão do Roberto Dias ali mesmo, no plenário da CPI. Alguns senadores disseram, não, calma, presidente, outros mentiram, o senhor vai prender esse, não prendeu os outros. Mas o Omar Aziz bateu na mesa e falou, não, tá preso, chega de palhaçada, chega de vir aqui contar a história e mentir. Estava sob juramento, não podia mentir. E foi preso. Vamos ver como é que foi o desfecho desse caso. Não aceito que a CPI vire chacota. Nós temos 527 mil mortos. 1000 mortos. E os caras brincando de negociar vacina. Por que ele não teve esse empenho para comprar a Pfizer, que era de responsabilidade dele naquela época? Por quê? Ele está preso por mentir, por perjúrio. E se eu estiver tendo abuso de autoridade, que a advogada dele ou qualquer outro senador me processe. Mas ele vai estar detido agora pelo Brasil. Porque nós estamos aqui pelo Brasil, pelos que morreram, pelas vítimas hoje sequeladas. O Omar Aziz, com esse jeito meio despachado dele, né? Usou até uma frase ali, pode levar, para a Polícia Legislativa. Esse pode levar foi parar nos trend topics aí nas redes sociais, virou meme, pode levar. Apareceu até foto do Bolsonaro também algemado e a frase, pode levar. Mas o fato é que muita gente contestou se havia necessidade de prender, inclusive advogados progressistas, gente assim de esquerda, achando que foi um exagero a prisão. O fato é que o presidente Omar Aziz deixou ali escapar que tomou conhecimento que esse tal de Roberto Dias tinha um dossiê preparado. Ele tinha preparado um dossiê
para justamente evitar ser pego ali pela CPI. Dossiê com acusações, com demonstrações de que recebeu pressão, inclusive do Palácio do Planalto, para comprar a vacina nesse modelo suspeito em que pode ter havido corrupção. Então, nesse dossiê, poderiam estar o secretário executivo do Ministério na época do Pazuello, que é um coronel, o coronel Elcio, o próprio general Pazuello e o general Braga Neto, que era da Casa Civil e agora é o ministro da Defesa. Então, a CPI está avançando, não contra as Forças Armadas, mas contra pessoas das Forças Armadas que podem ter cometido atos de corrupção, até porque o Bolsonaro lotou a administração pública de militar. E aí, alguns estão agindo como se tivessem livre autorização para fazer o que bem entendessem. Bom, o fato é que a CPI, no final desse mesmo dia da prisão, recebeu uma nota do Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa divulgou uma nota com ameaças ao presidente da CPI, dizendo que o Omar Aziz, num determinado momento, ele havia de fato dito, olha, é tanto coronel, tanto tenente-coronel investigado, isso é ruim, é a banda podre das Forças Armadas e tal. É um fato, é um fato. Usando essa desculpa, atacaram uma nota violenta, lembra a época da ditadura realmente, tentando enquadrar, dizendo que não vão admitir. Não vão admitir o quê? Eles não têm que admitir ou não admitir, né? E, na verdade, não estavam reagindo à fala do Omar Aziz. Estavam reagindo às investigações que provavelmente vão chegar até esses nomes que eu citei agora há pouco. Um nome central na CPI, como investigado, é esse coronel Elcio, braço direito do Pazuello e que pode ter recebido ordens diretas do Palácio para agir nesse e em outros casos de corrupção. De qualquer maneira, houve reação dos senadores e de amplos setores contra essa ingerência, esse ataque das Forças Armadas, que na verdade mostram que esse governo está se desfazendo. É uma guerra de facções ali dentro do Ministério da Saúde, a facção dos militares, a facção do Centrão, e todos em busca de vantagens na máquina pública. Mas além dessa guerra de facções, existe a ameaça do partido militar, que não aceita ser investigado, acham que estão acima da lei, os militares. É muito grave o que aconteceu. Eles acham que eles são uma força moderadora, que eles estão acima dos poderes da República, e não estão. Não estão. Então, como é que nós vamos enfrentar isso tudo? Além de dizer fora Bolsonaro, nós temos que dizer também voltem para os quartéis militares. É o que entra em pauta, isso ficou evidente a partir desse acontecimento na CPI. Existem várias forças em disputa, a gente pode analisar agora isso. Você tem esse setor da extrema-direita que está no governo, com o Bolsonaro, com militares, PMs, uma parte dos evangélicos, agronegócio, o Centrão, que dá sustentação no Congresso, e parte do setor financeiro. Você tem um outro setor da burguesia, que seria um outro grupo, que se descolou do bolsonarismo. Nesse campo está uma parte do setor financeiro, do empresariado, a Globo, uma parte da mídia que não sustenta mais o governo Bolsonaro e quer o impeachment. E alguns partidos tradicionais de direita, PSDB e outros. Não porque não concordem com o programa econômico do Bolsonaro, mas porque estão percebendo que deixar o Bolsonaro aí é um perigo. Ele está com a popularidade tão baixa que vai acabar entregando a eleição em 2022 para o Lula. E a terceira força é justamente o campo popular, o campo liderado pelo Lula, que está na rua, tem as mobilizações, tem os movimentos sociais, as organizações, e está francamente na frente em todas as pesquisas. Esta semana saíram várias pesquisas, CNT, MDA, Ipsos, Poder Data, todas elas mostrando o Lula com ampla margem no primeiro turno. Nós temos aqui os números, ó, da pesquisa Poder Data. O Lula muito perto de ganhar já no primeiro turno. E quando vai para o segundo turno, hipotético, contra o Bolsonaro, dá uma surra no Bolsonaro. Olha os números. É uma diferença muito grande do Lula para o Bolsonaro. Então, quais são os cenários possíveis? Bom, esse setor da direita não bolsonarista, que seria o PSDB, a Globo e tal, gostaria que a CPI avançasse e que fosse possível tirar o Bolsonaro no impeachment, fazendo um acordo
até com os militares, deixando o Mourão, que é o vice, um governo de transição até 2022, e sem o Bolsonaro haveria espaço para a construção de uma outra candidatura para enfrentar o Lula. Esse seria o projeto deles. Só que eles não têm gente para botar na rua, né? Bom, os militares seguem fechados com o Bolsonaro. Eles estão enfrentando a turbulência, fazendo ameaças ao Supremo, ao Congresso agora com essa nota, e talvez tenham força para manter o governo de pé e, se puderem, tomar uma medida de força, tirar o Lula de novo da eleição ou até embaralhar tudo. O Bolsonaro tem dito que se não houver voto impresso não vai ter eleição. Eles estão em busca de uma desculpa para melar e para não ter eleição no ano que vem. Uma outra possibilidade é um compromisso entre o campo do Lula, né, o setor liderado pelo Lula, e essa direita tradicional, que até aceitaria, bom, para derrotar o Bolsonaro podemos fazer um compromisso, vamos com o Lula mesmo. Só que o Lula vai governar um governo moderado e só um mandato, e em 2026 a gente muda tudo, faz aí um parlamentarismo, um semipresidencialismo, para não deixar o Lula reorganizar o país e organizar uma nova hegemonia política no Brasil. Então são vários cenários possíveis. A gente tem no cenário eleitoral, as pesquisas mostram quadro muito favorável ao Lula, e aí as pessoas ficam, então vamos ganhar. Agora, na história do Brasil não existe nenhum momento em que a direita corria o risco de perder e não tentou ou inventar um candidato como Jânio, Collor, o Bolsonaro, ou melar e dar um golpe. Das duas, uma. Então, a gente olha para as pesquisas, o Lula tão favorito e olha os militares ameaçando e percebe, nós vamos ter turbulências até 2022. Podemos ter certeza disso. Isso é certo. Eles não vão entregar, porque é um partido militar e fardado que ocupa o governo junto com o Bolsonaro. São parceiros do Bolsonaro. Então temos que gritar cada vez mais fora Bolsonaro e militares, voltem dos quartéis. Nós vamos agora conversar um pouco mais sobre esse cenário nos próximos blocos do programa. Bom, quem vai para a panela de pressão esta semana é a cúpula militar bolsonarista. As Forças Armadas lançaram essa nota, da qual nós falamos aí no começo do programa. A nota assinada pelo ministro da Defesa, Braga Neto, pelos chefes das três forças, que se colocam não como Forças Armadas do Brasil, mas Forças Armadas em defesa do Bolsonaro e da corporação militar. Uma nota golpista. Bom, esse cenário já estava desenhado. Isso não aconteceu agora. Só quem não conhece a história do Brasil acreditou nessa balela. Os militares são profissionais. Profissionais não, é a história de golpes que eles promoveram com violência, com ditadura, com tortura. Essa é a história, infelizmente, das Forças Armadas brasileiras. Seja ela no mesmo modelo de 64 ou uma ditadura imposta assim aos poucos, com notas, com vetos, com leis. Não. Ditadura, nunca mais. Bom, nosso cafezinho nessa semana vai para todas e todos que não se deixaram intimidar nessa semana por esse discurso dos militares, por essa nota militar tentando emparedar a democracia. Foi muito importante que setores também aí liberais, de centro, até de centro-direita, tenham reagido aos militares. Jornalistas de todas as linhas, nas redes sociais, houve uma reação forte a essa tentativa de trazer de volta esse clima de ditadura militar. Mas um cafezinho é para todos esses, mas principalmente para você que vai enfrentar isso nas ruas. A gente já levou para as ruas, nas últimas 3 manifestações, fora Bolsonaro, o Arthur Lira, cúmplice. Agora está na hora de levar mais uma palavra de ordem, que eu falei agora há pouco no programa, né? Militares, voltem para os quartéis. Ou vocês têm as armas, ou vocês são um partido. Não dá para ser um partido armado. Senão vocês estão provocando caos e estão fechando, acabando com a democracia no Brasil. Então é fora Bolsonaro
e militares voltem para os quartéis. Um cafezinho para todos que já tiveram coragem de ir para as ruas e que no dia 24 de julho voltarão às ruas para agora pendurar também esse carimbo nos militares. Golpe não. Nós temos que combater o Bolsonaro e combater esses sócios militares que são cúmplices dessa política genocida na pandemia e estão nesse governo atrás das boquinhas de bons salários e ainda vem querer acabar com a democracia no Brasil. Chega, militares de volta para os quartéis e um cafezinho para todos que lutam pela democracia.